Pai do Senhor, irmãos, nunca mais a gente estudou a Bíblia Sagrada e estava sentindo a necessidade de ler e compartilhar com meus irmãos, algo maravilhoso. Colossenses 2,15, capítulo 2, versículo 15. Despojando os principados e potestades, expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Amém? Glória a Deus. Aqui é Colossenses capítulo 2, versículo 15. Agora, 2 aos Coríntios 2,14. E graças a Deus, que sempre nos fez triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos um bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Amém? Irmãos, duas passagens foram escritas pelo apóstolo Paulo, e a revelação que ele teve foi uma revelação extraordinária. Só que nas duas cartas, aos Colossenses e aos Coríntios, ele usa uma linguagem de guerra, uma linguagem também de império. Como assim? Vou te explicar. Ele está dizendo que Jesus, quando morreu, e antes da ressurreição, houve um evento extraordinário. Então a ideia dessa visão que o apóstolo Paulo teve, ele usa uma linguagem humana para refletir o que houve no mundo espiritual. O que ele está dizendo aqui é que Jesus, quando ele morre, no mundo espiritual, ele vence as potestades, as hostes e os principados. O que isso significa? Significa que Jesus venceu as autoridades espirituais, né? Ele venceu os anjos caídos, a saber, a Satanás e os seus demônios. Por isso que Hebreus capítulo 2, versículo 17, diz que ele aniquilou o império das trevas. Veja bem, ele com a sua morte, ele conseguiu, aleluia, vencer todos os demônios, todos os anjos das trevas. E o apóstolo Paulo, em Coríntios, 2 aos Coríntios 2,14, ele diz que Jesus triunfou sobre esses espíritos e sobretudo o pecado. E nos fez o bom perfume. Por que ele usou a linguagem de perfume? E uns para a morte e outros para a vida, para a salvação e a condenação. Por quê? Porque os romanos, quando venciam as batalhas, eles entravam por uma porta chamada Arco Triunfal. Por que Arco Triunfal? Porque a porta era a forma de arco. E triunfal, porque ele entrava como triunfalista. Então ele jogava perfume naquela plateia, porque ali era um espetáculo. E ele trazia com ele os seus prisioneiros, que eram grandes autoridades. Então ele usa essa linguagem humana para refletir o que houve no mundo espiritual. Ele está dizendo que Jesus triunfou sobre os demônios. E a ideia do perfume? Pois é, Deus nos vê como perfume de Cristo. Aleluia. E em Colossenses 2, versículo 15, capítulo 2, versículo 15, ele usa uma linguagem, uma ideia. Quando o rei entrava numa porta, ele se vestia nessa porta triunfal
o rei da Grécia, o romano, melhor dizendo, os romanos, os generais se vestiam de um deus Júpiter, indicando que ele entrou ali como um deus. Aleluia. Sabe por que eu estou dizendo aleluia? Aleluia? Porque o apóstolo Paulo está fazendo isso para falar o que houve no mundo espiritual. Cristo, segundo Colossenses capítulo 2, versículo 15, ele venceu os demônios e ele fez isso publicamente no mundo espiritual. O mundo espiritual assistiu algo que o mundo humano não assistiu. Mas o apóstolo Paulo está tendo revelação. E Jesus agora entrou numa porta triunfal. E no próximo vídeo eu vou falar qual foi a porta que ele entrou. Não foi a porta de Jerusalém, que ele aparece em Lucas 19, Mateus 21. Falando de uma outra porta. Amém? Eu quero dizer para vocês que Jesus triunfou sobre o pecado e a morte e nos fez um bom perfume. E ele, que foi um espetáculo de Roma, se tornou um grande espetáculo para toda a raça humana. Fique na paz, em nome de Jesus. Já está escurecendo. Tenha bom início de noite. E em breve, Cristo está voltando. Fique na paz, em nome de Jesus.